ao podcast Filhos da Pátria. Hoje, com a ilustre presença de Policarpo Quaresma. Então, Policarpo, quem é você? Bem, eu trabalho no serviço público do estado do Rio de Janeiro. Eu poderia também dizer que eu sou um pouquinho ou muito patriota e também nacionalista. Eu amo meu país e eu também tenho um sonho de tentar mudá-lo de alguma forma. Eu também estudo bastante, eu leio muitos livros e com isso eu consegui perceber que o povo brasileiro é definitivamente indígena e por agora o meu maior desejo é conseguir mudar a língua do meu país para o Tupi-Guarani, não sendo mais o português. Bom, Policarpo, o que o patriotismo fez pensar? O que o patriotismo me fez pensar foi refletir um pouco mais sobre o conhecimento completo que eu tive sobre o Brasil, lendo muitos livros, e que esse conhecimento ele levou a algumas análises sobre alguns problemas e depois eu tentei apresentar algumas soluções possíveis para resolvê-los. Você é engajado em 3 diferentes projetos que objetivam reformar o país. Esses projetos visam quais setores da vida nacional? Isso, são os setores político, o linguístico e o militar. Eu estava aqui lendo sobre você, Policarpo, e vi que você foi para um manicômio. Eu queria que você me explicasse o porquê isso ocorreu. Tá, foi assim. Eu fiz um requerimento, uma carta em Tupi, e eu mandei sem querer para a Câmara dos Deputados. Eu fui lá explicando meu desejo e tal, e eu pedi que a nossa língua, que hoje é a melhor forma que temos de nos expressarmos, né? E que fosse trocada do português para o Tupi-Guarani. E eles não entenderam e me julgaram como louco e me internaram no manicômio. Foi isso que aconteceu. Policarpo, eu ouvi dizer que você ficou um tempo internado. Quem foram as pessoas que foram lhe visitar? E por que você acha que eles foram? Então, enquanto eu estava internado, foram me visitar a minha sobrinha, a Olga, meu amigo que também era meu professor de violão, o Ricardo Coração dos Outros. E eu acho que eles foram me visitar porque eles eram os únicos que acreditavam nas minhas ideias. Policarpo, eu gostaria de saber por qual motivo você comprou um sítio e também o que passou a te dar mais prejuízo nele. Porque assim, depois que eu saí de lá de manicômio, eu voltei para casa, a minha sobrinha, a Olga, ela pediu para que eu comprasse um sítio, para eu plantar algumas coisinhas e me ocupar daquela plantação toda. Porque assim, depois de tudo que aconteceu, eu já estava decepcionado bastante com o Brasil. E o que mais me incomodava lá era meu maior pesadelo, eram os bichos que acabavam com as minhas plantações, principalmente as formigas, destruíam tudo. Por que você foi preso, Policarpo? Eu fui preso porque eu acabei me envolvendo com alguns políticos do Rio de Janeiro e eu fui tentar ajudar o presidente Marechal Floriano, que ele estava com alguns problemas lá com a Marinha do Brasil. Por que você, Policarpo Quaresma, foi condenado à morte? Bem, eu acho que já falei sobre isso em outra pergunta, mas para deixar mais claro e para complementar a minha outra resposta, eu vou explicar um pouco mais como aconteceu essa minha condenação. Então, ela veio depois de eu ter sido preso, foi o que eu já falei anteriormente, e aconteceu o que? Eu estava junto com o presidente, o Marechal Floriano Peixoto, e eu estava tentando ajudar no fim da revolta da Armada, que foi a revolta dos marinheiros. E então, foi que um dos conflitos eu vi 12 manifestantes serem mortos. E então eu cometi o erro de escrever uma carta e mandei ao próprio Floriano Peixoto sobre essas 12 pessoas mortas. Foi então que eu fui preso e fui acusado de traição e por isso fui condenado à morte. Obrigada pela sua presença, Policarpo Quaresma, e é dessa forma que nós encerramos a primeira edição do podcast Filhos da Pátria. Até a próxima!